Oi, gente, espero que todos estejam bem, certo? Esse vídeo ele é uma extensão, é uma aula extra do nosso último módulo, do módulo 4, sobre as classes farmacológicas, só que de uma forma mais reduzida e uma proposta diferente, certo? Como as videoaulas ela tem um tempo, né, limite para ser gravada, dada a carga horária do curso, então foi solicitado que eu fizesse uma gravação, tá certo? Sobre alguma coisa que eu pudesse estar complementando a nossa última videoaula. E aí eu decidi, em relação, dando uma olhada na aula, abordar alguns assuntos patológicos, né? Trazer algumas patologias, algumas doenças que não, pode ser que não seja corriqueiro ou que não é comum de vocês verem, certo? E tá explicando para vocês entenderem por que determinado medicamento é prescrito para aquela doença. Como ficou um pouco confuso no início da videoaula que eu fiz, né, que eu gravei, quando eu falei que vocês não tinham a necessidade de saber, e realmente assim, eu fui analisar, acabei que me equivocando. Vocês precisam sim saber, né, por que um determinado medicamento foi para essa doença? Ah, é porque é para causar esse efeito. Vocês não têm a obrigação de saber todos os medicamentos, todos os mecanismos de ação, porque isso aí é algo mais específico, mais que saber que determinado medicamento faz parte de determinada classe farmacológica para determinado efeito terapêutico, é importante sim vocês estarem sabendo, certo? Principalmente quem quer seguir na área. E aí, eu, com base nisso, eu selecionei algumas doenças, também não tem como eu falar sobre todas, de algumas classes farmacológicas. Por exemplo, das doenças que atingem o sistema nervoso central, eu escolhi uma doença, certo? Do sistema cardiovascular, eu escolhi uma doença para estar sendo falada. E, por exemplo, sobre o metabolismo e nutrição, eu trouxe a questão do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, que talvez vocês já tenham escutado falar, mas não entendam a fundo o que isso quer dizer, tá bom? Então, assim, é algo bem simples, né? Bem simples, não é uma coisa do outro mundo, é mais a nível mesmo de conhecimento, tá bom? Para vocês estarem entendendo. Então, na classe dos fármacos que atuam no sistema nervoso central, selecionei, né, na verdade, sobre os antiparkinsonianos, que eu falei que é para o tratamento da doença de Parkinson, né, do mal de Parkinson. E aí, como tem um exemplo do levodopa, da carbidopa, por que recebe até esse nome, né, dopa? Devido que na doença de Parkinson há uma certa alteração, né, na produção de neurônios e também no funcionamento desses neurônios que produzem a dopamina, que é um neurotransmissor, certo? Que faz parte da atuação do nosso sistema motor, do sistema muscular, tá certo? Então, assim, bem simples, bem resumido é isso. E aí, o que é essa doença, esse mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença que afeta o sistema nervoso central e é silenciosa. Então, não é algo que, tipo assim, às vezes a pessoa pode estar com a doença e não está apresentando todos os sintomas, ou não apresentar assim de cara para você perceber que aquela pessoa tem. Para quem tem idoso em casa, certo? Que são, ou pessoas que já são suscetíveis a ter essa doença, é importante saber. Porque pode ser que seu avô, a sua avó, ou mesmo a sua mãe, né, o pai, o tio, enfim, esteja apresentando essa sintomatologia, o quadro clínico do mal de Parkinson, e vocês estarem, né, observando, né? Claro que, eu que vou diagnosticar, não, somente o médico, tá bom? E aí, o mal de Parkinson tem uma sintomatologia específica, seus principais sinais e sintomas. Dentre eles, um que é bem comum da gente estar observando são os tremores, principalmente em repouso. Então, a pessoa está no repouso, sentada, deitada e começa a tremer, né? Os membros superiores, como mão ou mesmo a perna, tá certo? E é uma coisa que vai aumentando gradualmente, não é uma coisa que surgiu, pá, não. Vai aumentando de uma forma progressiva, certo? Tem uma lentidão na fala, então você pode sim estar observando um paciente que ele tem uma certa lentidão, fala bem lento, né? Além desses tremores, como também tem a lentidão do pensamento, para ele processar determinadas coisas, certo? Além também da rigidez muscular e articular. Então, os principais sinais e sintomas que um paciente do mal de Parkinson vem apresentar
justamente esse desse quadro clínico. A questão dos tremores, a lentidão na fala, no pensamento e a rigidez muscular. Então, você pode perceber nele o que? Uma certa dificuldade em se movimentar, em andar, até mesmo sair do repouso, tipo, ele está sentado ou deitado para ele se levantar, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, você começa a perceber. Como diz, é uma doença silenciosa. Pode ser que ele não apresente todos esses sintomas no início. Pode ser que ele apresente uma lentidão na fala e pensamento e você achar que é normal. Mas aí tá aumentando, tá evoluindo, tá piorando a situação do paciente, né, da pessoa. Então é óbvio que tem alguma coisa errada. Principalmente se for o caso de ser um paciente idoso, né? O mal de Parkinson, ele é necessário que seja feita a adaptação. Pensando no idoso, por exemplo, se eu tenho um idoso em casa e tá com essa doença, eu tenho que fazer algumas adaptações, né? Questão da casa, do ambiente, a importância do apoio e outra coisa, gente. Pensando a nível de juventude, que a gente não leve isso numa brincadeira, né? Isso é um problema sério, sim. É uma situação crônica que o paciente vai passar o resto da vida com aquele problema, né? O idoso. E você precisa fazer algumas adaptações na vida daquela pessoa para que ela tenha uma ótima qualidade de vida, tá certo? Então, para essa doença, são prescritos os medicamentos, como eu já falei, o levodopa, o carbidopa, que é justamente para tentar, né, regular esse neurotransmissor, que é a dopamina, que é crucial, super importante, né, para a movimentação do corpo, para o sistema motor, tá certo? Então, assim, bem resumida é isso sobre o mal de Parkinson. Uma outra doença que eu selecionei para falar e faz parte do sistema cardiovascular são as arritmias, que não é difícil de encontrar, é bem comum, certo? Você pensando até assim, arritmia, quando vem o A assim no início, geralmente quer dizer uma coisa negativa, que não é, ou seja, é como se não estivesse no ritmo. Então, o coração, a gente sabe que ele tem as batidas do tum-tá, que é o normal e tal, e a depender de cada ser humano, de cada indivíduo, ele vai ter, né, uma variação diferente. Por exemplo, a forma como o meu coração bate é diferente da forma de você que está assistindo o vídeo, certo? A arritmia cardíaca, ela é uma doença assintomática, ou seja, ela não tem sintomas aparentes. A pessoa tá... Não, ela não tem sintomas, mas tem algumas coisas que a gente pode estar percebendo. Ela tem uma forte incidência genética, ou seja, se na minha família o meu avô tem, a minha avó, o meu pai ou a minha mãe, meu irmão, ou seja, se já tem uma certa tendência da minha família ter, é bom eu ficar com a orelha, né, em pé, uma pulga atrás da orelha, assim, até ter certa atenção comigo, porque há uma forte tendência de eu, como filha, como neta, ter, tá certo? E o que é que a arritmia quer dizer? Ela está muito relacionada aos batimentos cardíacos, certo? A como está sendo, como é que está sendo feito e tal, como é que esse coração está funcionando, né? Como é que ele está batendo? Porque a gente sabe que o coração, ele é um órgão muscular, ele tem todas as outras coisas por detrás para ele funcionar. Tem um sistema elétrico, tem um sistema, né, de transmissores, enfim, essas coisas que são bem mais específicas. O que eu quero trazer aqui realmente é o que é a doença, quais os sinais e sintomas que a gente pode estar percebendo, tá bom? E aí ele tem de várias formas, vários graus, né, dentro da questão da arritmia. E aí o coração, como é que pode acontecer de três formas? O coração, ele pode estar batendo lento demais, né, não está batendo de forma adequada, está lento demais, ou rápido demais, ou então descompassado. Então há esses três tipos, né, nessas três classificações. E aí várias coisas podem estar acometendo, causando essa arritmia no paciente, tá bom? Pode aparecer na infância, não é uma coisa comum tipo assim, só acontece no vovô, na vovó, não. Pode acontecer na infância, na juventude, na fase adulta, enfim, qualquer faixa etária. E aí, dentro dos sintomas que pode estar percebendo, e é um dos principais, é a palpitação. Então, ou seja, existem outros, como por exemplo a síncope, né, que é o desmaio. A pessoa pode ter crise, né, enfim, de desmaio e ter essa palpitação, que é quando sente que o coração não está batendo normal, sente aquelas pontadas, enfim. Mas eu estou sentindo a pontada, desmaio, pode dizer que é? Não, aí tem que ser feita análise com um especialista, né, com um cardiovascular, com um cardiologista, certo? Para isso. Então, é importante a gente estar
sim, identificando isso, gente, porque como o coração ele não vai estar funcionando normal, ele vai trazer problemas, né? Como ele pode estar batendo lento demais, pode ser que o sangue não esteja distribuído de forma adequada para o organismo, ou se ele está batendo rápido demais, pode ser que ele venha acarretar outros problemas, por exemplo, como a hipertensão arterial, outras doenças cardíacas, certo? E se ele está batendo também descompensado, em alguma coisa ele vai falhar. Então é importante a gente estar observando isso, estar indo ao médico para ser avaliado e ser medicado, tá bom? E aí outras patologias que eu quis trazer para vocês, que é comum da gente encontrar assim no nosso dia a dia, principalmente na fase adulta, e acontece geralmente nas mulheres, né? Que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá bom? Então são dois tipos de distúrbios que acometem principalmente as mulheres e que acometem qual órgão? A tireoide, que é uma glândula que produz alguns hormônios essenciais para o funcionamento do nosso corpo, que é os hormônios tiroxina, que é o T4 que a gente fala, e o T3, que é a triodotironina. Então são hormônios que são produzidos e que vão influenciar em algumas partes do nosso corpo, principalmente na parte do metabolismo, certo? Então aí o hipotireoidismo é quando há algum problema, certo? Algum estado, alguma coisa, em que esses hormônios eles vão estar sendo produzidos de forma reduzida, a minha glândula não está produzindo em uma quantidade adequada, ou na ausência, ou seja, eu não tenho esses hormônios. Pode ter sido por algum problema, né? Pode ser que eu tenha nascido com alguma doença, alguma coisa, e aí a minha tireoide ela não produz de forma adequada, ou então não produz. E aí a gente tem o hipotireoidismo, certo? É como se dá um certo... Fugiu até a palavra agora. Quer dizer o quê? Que eu estou produzindo de uma forma pequena, ou então que não tem. Hipo quer dizer isso, né? Baixa, pequena quantidade, certo? E aí, dentro dos sintomas do hipotireoidismo, a gente pode estar destacando que a pessoa pode vir sentir uma fadiga, né? Um certo cansaço. Em relação à mulher, pode ser que a menstruação também fique irregular, porque como é hormônios, vai mexer com essa parte hormonal, certo? Então a menstruação dela fica irregular. Pode sentir dores musculares, a pele geralmente fica um aspecto de pele seca, né? Uma pele desidratada, pode ter queda de cabelo, ou os cabelos ficam secos, certo? Opacos, certo? Sem vida. A pessoa pode ter constante... quadros de sonolência, né? Fica uma pessoa mais cansada, que não consegue ter uma certa atividade normal como vinha tendo. Então, o hipotireoidismo, ele causa isso na pessoa, principalmente na mulher, tá certo? São alguns dos sintomas e, claro, que existem outros. Em relação ao hipertireoidismo, que é outra forma de distúrbio que atinge a tireoide, é quando essa glândula ela está funcionando acima do normal. Assim como o hipo, há uma redução ou ausência dos hormônios T3 e T4, no caso do hipertireoidismo, não, vai ter um certo aumento, né? Essa glândula ela vai estar sendo trabalhada e vai estar trabalhando de forma excessiva. Então, ela pode ser que esteja funcionando e aumentando muito os níveis desses hormônios no organismo. Porque, claro, tudo demais é veneno. Então, ela tem que funcionar de forma adequada, de estar produzindo esses hormônios de forma adequada. Nem de menos e nem de mais. E aí, no caso do hipertireoidismo, a gente tem um aumento excessivo desses hormônios no organismo, que pode ser por diversas disfunções. Pode ter tido uma hiperplasia, né, na tireoide, ou seja, quando essa glândula ela aumenta, as células aumentam, essa glândula fica aumentada e produz ainda mais, né, a questão dos hormônios. Pode ser alguma doença que na própria glândula que venha desenvolver o hipertireoidismo, né, pode ser uma doença associada a outra doença, certo? Então, há várias causas que podem estar levando ao hipertireoidismo. E aí, uma das principais a questão da a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia fala justamente sobre metabologia, a deficiência do iodo, certo? Houve um tempo, né, na população mundial que não era, né, prescrito e também não era ordenado sobre a importância do iodo na alimentação.
E aí houve diversas doenças que surgiram na época e com base em estudos, certo, em análises clínicas, viram a importância do iodo na alimentação. Por isso que o sal de cozinha ele tem que ter uma certa porcentagem de iodo. E a questão da recomendação de se alimentar de marisco, né, de produtos do mar, justamente para a gente ter essa quantidade adequada de iodo no nosso organismo. Então, o hipertireoidismo ele pode ser causado por uma deficiência do iodo no organismo, tá certo? E aí tem as suas principais manifestações clínicas, que também é muito parecido com o hipotireoidismo, né? Eles são bem parecidos. E aí tem a questão do peso, né? No caso do hipertireoidismo, a pessoa ganha muito peso. Tem o déficit de audição, pode ter edemas, né? Que é um inchaço. Exaustão, pode ter perda da memória ou de concentração, certo? Então, são várias situações, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui a mais sobre a questão do hipertireoidismo para estar destacando para vocês, tá bom? E encerrar o vídeo. Como eu falei, é só uma questão a mais, tá certo? Então, no hipertireoidismo pode ter também intolerância ao calor. Então, geralmente a mulher, ela sente muito calor. É um calor insuportável, né? Pode ter perturbações emocionais. Então, gente, às vezes a pessoa fica muito emotiva. Pode ficar com raiva facilmente ou chorosa. Enfim, são diversas situações, porque como são hormônios, vai mexer em diversos órgãos do organismo. Enfim, vai modificar a vida daquela pessoa que tinha até então uma vida normal, né? De conseguia ter uma atividade, fazer suas atividades domésticas e tal, e você começa a perceber que ela não está mais no mesmo ritmo. Então, pode ser algum problema, uma disfunção na tireoide, tá bom? Então, o vídeo era mais isso, só para explicar algumas doenças que poderiam ficar meio que, né, com ponto de interrogação na mente de vocês, tá bom? Peço de qualquer forma desculpas, mas é mais sobre uma curiosidade, é um algo a mais para vocês, para estar acrescentando e entender por que esses medicamentos são prescritos. No caso do hipo e do hipertireoidismo, é justamente para estar tentando adicionar, né, estar fazendo com que esses hormônios funcionem adequadamente, como também o caso da glândula tireoide, certo? Como também está repondo esses hormônios para o organismo funcionar de forma adequada. No caso das arritmias, é justamente na tentativa de corrigir esse defeito, né, do coração para que ele possa funcionar de forma adequada. Então, no mais, muito obrigada, desculpa qualquer coisa e se tiver alguma dúvida ou algo não ficou tão claro, podem sim estar me procurando, tá bom? Tudo de bom para vocês.